Olá, eu queria falar um pouco nesse vídeo sobre o modernismo. Esse mal que ataca a igreja desde muitas décadas, desde o século XIX, final do século XIX, e que agora, o fruto desse modernismo, nós estamos vendo escancaradamente na igreja, né? Eu sei que muitos católicos têm tomado conhecimento da crise excepcional que a igreja tem passado, muita gente denunciando os problemas atuais da igreja na internet, aliás, competentemente, mas eu vejo pouco na internet pessoas que falam sobre a origem desses problemas, né? Eu resolvi aqui falar um pouco sobre essa origem, mas fundamentalmente dar dois exemplos simples de como é que o modernismo ataca a igreja, a forma de ataque do modernismo à igreja, que nos foi comentado pelo Papa São Pio X na Pascendi. A Pascendi é uma encíclica que eu considero uma das mais importantes encíclicas que a igreja já produziu, né, em toda a sua história. Talvez entre 5 ou 6 grandes encíclicas da igreja, eu colocaria a Pascendi como uma delas, né? Recomendo todos a leitura a todos a leitura da Pascendi. Não é uma leitura fácil, mas é importante. Pois bem, na Pascendi, o Papa São Pio X nos alerta para uma característica fundamental do modernismo. Primeiro, ele classifica o modernismo como a síntese de todas as heresias. Mas ele fala uma coisa muito interessante sobre os modernistas, não é? Ele diz assim: os modernistas, em verdade, como dissemos, já não fora, mas dentro da igreja, tramam seus perniciosos conselhos, e por isso é, por assim dizer, nas suas próprias veias e entranhas que se acha o perigo. Tanto mais ruinoso quanto mais intimamente eles a conhecem. Além disso, já não meneiam o machado sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as raízes mesmas, isto é, a fé e suas fibras mais vitais. Cortada, pois, essa raiz da imortalidade, continuam a derramar o veneno por toda a árvore, de modo a não poupar coisa alguma da verdade católica. Nenhuma verdade há que não procuram contaminar. Isso, na verdade, é a origem de toda a situação atual da igreja, né? Mais que eu não vou comentar sobre a atualidade da igreja nesse sentido, né? Eu quero dar dois exemplos de como é que se pode destruir a fé dos católicos a partir de um expediente muito simples, né? Eu vou tomar como exemplo os comentários exegéticos da Bíblia pastoral, edição pastoral, essa aqui, não é? Da CNBB, certo? E vou tomar dois exemplos apenas, de duas partes fundamentais para a nossa fé, não é? A primeira delas já na narrativa do primeiro capítulo do Gênesis, e o comentário aos versículos 1 e 2 do capítulo 1 do Gênesis. Então, diz aqui a edição pastoral: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo
e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Eu não vou comentar sobre a tradução em si, mas o importante é o comentário exegético aqui. Então diz aqui esses comentários que estão sobre a responsabilidade. Deixa eu ver se eu acho aqui de quem é responsável por esses comentários dessa Bíblia. São dois padres, um deles é o Ivo Storniolo e o outro é o Euclides Martins Balancin. Né? Então dizem eles aqui, a narrativa da criação não é um tratado científico, mas um poema que contempla o universo como criatura de Deus. Bom, depois ele diz assim: foi escrito pelos sacerdotes no tempo do exílio na Babilônia e procura salientar vários pontos. Então, eles encaram então o Gênesis como uma narrativa poética, não é? Portanto, sem nenhuma responsabilidade com a realidade das coisas. A narrativa poética ela tem essa característica de ser aquela visão da realidade que causa certo sentimento ao poeta, e o poeta então exprime na sua poesia esse contato com a realidade, não é isso? Mas a poesia não precisa ter nenhuma relação direta com a realidade, apenas com o que a realidade fez o poeta sentir. Portanto, o Gênesis aqui é apenas essa reação daqueles sacerdotes no templo do exílio da Babilônia. Sentaram um dia à tarde, não é? E contemplando a natureza resolveram escrever um poema. Não é? E como eram muito prolixos, etc., escreveram logo o livro inteiro do Gênesis. Né? Eu quero lembrar aqui que a respeito dos 3 primeiros capítulos do Gênesis há uma determinação. Deixa eu pegar essa determinação aqui. É uma determinação da Pontifícia Comissão Bíblica de 1909, cujo título é Sobre o Caráter Histórico dos primeiros 3 capítulos do Gênesis. Depois eu vou colocar o link aí para esse documento na descrição do vídeo. E eu vou ler aqui as 2 primeiras perguntas que se faz a essa comissão e as respostas. Né? Então, está aqui a pergunta. A primeira pergunta é: os diferentes sistemas exegéticos que foram criados e são apoiados por uma aparente cientificidade para excluir o sentido histórico literal dos 3 primeiros capítulos do Gênesis são solidamente fundados? A aparente cientificidade, vocês veem o seguinte, que no próprio comentário aqui diz que a narrativa da criação não é um tratado científico, não é? Bom, a resposta da comissão é não são solidamente fundados. A segunda pergunta é: apesar do caráter e gênero histórico do Gênesis, a ligação particular dos 3 primeiros capítulos, de ligação especial entre eles e os seguintes capítulos, o múltiplo testemunho das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o pensamento quase unânime dos padres e de opiniões tradicionais transmitidas pelo povo de Israel e sempre mantidas pela Igreja, pode-se ensinar que esses 3 primeiros capítulos não contêm histórias de eventos que realmente aconteceram, sensíveis à realidade objetiva e à verdade histórica, mas eles contêm ou fábulas derivadas das mitologias e cosmogonias de povos antigos e adaptados pelo autor sagrado à doutrina monoteísta, graças à eliminação de qualquer erro politeísta ou alegorias e símbolos sem qualquer fundamento na realidade? Resposta: não para ambas as perguntas. Vocês veem que já em 1909, não é, já havia esse tipo de questionamento, e essa comissão declara, ela tem várias outras perguntas e respostas, a historicidade dos 3 primeiros capítulos do Gênesis, ou seja, aquilo ocorreu, na verdade,
como está descrito no livro do Gênesis. Pois bem, mas quem lê isso aqui e não sabe dessa história, obviamente vai encarar esse livro como um poema. E um poema é apenas uma visão, não é? Por mais competente e inspirado que seja o poeta, apenas uma visão, um sentimento que ele teve num determinado momento de contemplação. Bom, isso é fundamental porque o Gênesis descreve a criação do universo, do homem e de todas as coisas. Vou dar aqui um segundo exemplo para vocês verem como é que atuam os modernistas para acabar com a nossa fé, como o Papa São Pio X disse, né? Vem com machado, não na folhagem, mas na raiz da nossa fé. O outro comentário se refere a um outro momento extremamente importante para nós católicos, que é o momento de Pentecostes, aquele em que a gente pode identificar, não é, o início da igreja, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e eles adquirem então uma ciência que eles não tinham, não é, começam a falar em várias línguas, as pessoas de várias procedências começam a entendê-lo, etc, etc. Bom, a descrição do Espírito Santo manifestando-se inclusive fisicamente, com línguas de fogo e tudo mais que vocês conhecem lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. E essa descrição está do versículo 1 ao versículo 13. Então, vamos ver o comentário dessa edição aqui, pastoral da Bíblia. Diz o seguinte, vamos ver o que eles acham desse relato, né? Diz aqui, o relato é simbólico. Então, isso aqui também, de certa forma, é poesia. Então, o relato é simbólico. De fato, quando o autor escreveu, as comunidades cristãs já se haviam espalhado por todas as regiões aqui mencionadas. Ou seja, Pentecostes, para eles, não valeu nada. Não foi, de fato, o início da igreja. Não foi aquilo que pediu Nosso Senhor para que eles esperassem em Jerusalém a vinda do Espírito Santo. Não é? Como a igreja estava espalhada por todos os lugares. Né? Isso é uma mentira horrorosa, histórica, inclusive. Né? Mas diz mais aqui, Lucas quer mostrar o que está na base de qualquer comunidade cristã. O Espírito Santo faz lembrar comunidade cristã, faz lembrar, compreender e continuar o testemunho de Jesus, etc, etc, etc. E vai falando besteira, em cima de besteira aqui no comentário. Então, esses dois exemplos já mostram para vocês que os modernistas, eles não querem exatamente, eles não têm um projeto exato de uma igreja ou de uma forma ou de outra de igreja. Eles querem acabar completamente com a nossa fé. E para isso usam vários subterfúgios. Um deles são esses comentários bíblicos que aparecem em várias outras Bíblias, né? E que são de modo a destruir qualquer concepção que nós tenhamos que possa manter a nossa fé intacta. Eles querem, de fato, destruir completamente a nossa fé. Eu vou procurar fazer alguns vídeos com mais exemplos disso das próximas vezes, mas por agora fico com esse aqui. Agradeço a vocês e um abraço.